O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o quarto domingo do tempo do Advento. Nós já ouvimos que o tempo do Advento, ele é dividido em duas partes: em Advento escatológico, que vai do início do Advento até o dia 16 inclusive, em que nós meditamos sobre a vinda definitiva de nosso Senhor, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, em que o mundo será julgado, em que este mundo terá o seu fim, e Cristo julgará todas as realidades, todas as pessoas. Muito bem, então durante este tempo, até o dia 16, os textos nos chamavam a esta reflexão. Isto é uma preparação da nossa vida, porque nós não sabemos quando se dará a vinda de nosso Senhor, porque Ele virá num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. E a figura, se nós tivéssemos que escolher uma figura principal para este tempo até o dia 16 de dezembro, nós sem dúvida escolheríamos a figura de São João Batista, penitente, que preparou a vinda, a primeira vinda do Senhor, e que de alguma maneira nos inspira a preparar a definitiva, a última vinda de nosso Senhor. Pois bem, esta foi a primeira parte do Advento. A segunda parte é chamada comumente de Advento natalino. A primeira parte, Advento escatológico, porque a palavra escaton, diz respeito às últimas coisas que acontecerão: céu, inferno, juízo, parousia. Mas a segunda parte, Advento natalino, que são esses dias que nos preparam para a vinda imediata de nosso Senhor. Estamos nesta semana, que é também uma Semana Santa. Nós às vezes achamos que só temos Semana Santa, a semana que precede imediatamente a Páscoa, né? O domingo da ressurreição. Mas nós temos a Semana Santa que nos prepara para o Natal, e é esta. E o quarto domingo sempre está incluído nesta Semana Santa, em que nós cantamos as chamadas
as grandes antífonas, as antífonas maiores, as antífonas do ó, que nos preparam, né, nos ensinam a desejar, nos incitam a desejar a vinda de nosso Senhor, que Ele venha e nos salve, que Ele venha e nos resgate, que Ele venha e nos dê prudência, que Ele venha e nos ilumine. Pois bem, estamos então neste período em que nós somos chamados, meus santos, pela igreja, a desejar a vinda de nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui falando de uma realidade espiritual. Quando nós estamos com fome, nós desejamos comida, e ninguém precisa nos ensinar a desejar comida quando estamos com fome. Quando estamos com sede, nós desejamos água. Quando estamos com sono, nós desejamos repouso, nós desejamos dormir. E repito, e nós não precisamos ser ensinados para isso, mas desejar a vinda de Deus, desejar que Ele venha, isto é uma graça do alto, é uma graça do céu. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, na nossa oração pessoal, na Santa Missa, quando estamos ali para participar da Santa Missa, quando recebermos Jesus Cristo na Eucaristia, pedir a Jesus que Ele coloque no nosso coração fome e sede da sua presença. Quando nós rezarmos o nosso terço, pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a desejar Jesus, a desejar a amizade com Ele, porque, repito, isso não é natural, isso é sobrenatural. Então nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que Ele nos ajude a entrar neste espírito em que toda a igreja nesta Semana Santa, é convidada a suplicar a presença de nosso Senhor, mas não apenas com a boca, que nós podemos cantar a antífona do ó, chamando, ó Jesus, raiz de Jessé, amanhã será chave de Davi. Nós podemos chamar, clamar a vinda de nosso Senhor, mas apenas com a boca. Nós podemos dizer na Santa Missa, vinde Senhor Jesus, como diremos, mas podemos dizer só com a boca. Nós podemos rezar no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Estamos pedindo que o Senhor venha, mas apenas com a boca e não com o coração, não com piedade. Então vamos lá, de verdade, meus santos, vamos levar a sério este conselho que eu estou dando a vocês e vamos rezar isso. Imagine se você, a partir de hoje, 19 de dezembro, você se dispuser a se empenhar, a pedir a nosso Senhor esta graça. Todos os dias você disser, Jesus, concede-me a graça da Tua presença. Jesus, concede-me a graça de vires ao meu coração. Jesus, concede-me a graça de desejar a Tua presença mais do que o meu corpo deseja a comida, a água e o sono. Pois bem, então nós estamos nesta semana em que somos chamados a desejar a presença de nosso Senhor, e os textos de hoje vão nos ajudar a esta preparação. Nós estamos a alguns dias do Natal. Sexta-feira, dia 24, à noite, já estaremos celebrando o Santo Natal, mas com que coração estaremos celebrando? Com que disponibilidade de alma estaremos celebrando? Porque você pode dizer, Padre, eu estarei aqui na igreja com a graça de Deus. Se Deus me der o dom da vida, eu estarei aqui na igreja no dia 24, às 7 da noite, para celebrar o Natal de nosso Senhor. Eu digo, muito bem, meu santo, louvado seja Deus, que você esteja aqui na igreja, mas com que coração? Com que espírito? Com que disponibilidade de alma? Porque, meu santo, de corpo presente, eu não tenho dúvidas de que muitos aqui estarão, mas com o coração verdadeiramente iluminado,
com um coração verdadeiramente aberto à luz de Deus, que alguns até acompanharão pelas redes sociais depois, mas eu espero que você depois, ou antes, quando você puder, mas em algum momento você vá à Santa Missa. Não adianta apenas você acompanhar pelas redes sociais. Se você está doente, se você está de cama, se não há possibilidade de você ir, ok, mas se você tem disponibilidade, vá à Santa Missa para celebrar o Natal, o nascimento de nosso Senhor. Pois bem, então vamos aos textos. O Evangelho de hoje nos apresenta, retirado de São Lucas, capítulo 1, é um grande relato. O Evangelho, ele tira apenas um trecho, que é o encontro da Virgem Maria com Santa Isabel, isto é, a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo, e o anjo disse que ela conceberia e daria à luz um filho, e que o sinal era que Isabel, a sua prima, já anciã, estaria grávida. E a Virgem Maria então vai para ajudar a sua prima já anciã no seu período de parto, ela que daria à luz a São João Batista. Então vamos lá, apenas para que nós compreendamos bem o contexto. Lucas capítulo 1, versículo 31. O anjo se apresenta à Virgem Maria e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por isso, aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O anjo disse que o Filho de Deus seria formado das entranhas de Nossa Senhora. Como toda mãe cria das suas próprias entranhas os seus filhos. Um filho, ele não é apenas gerado na mãe, ele é gerado da mãe, a partir das carnes da mãe. Pois bem, a Virgem Maria diz, a Virgem Maria ouve que das suas próprias entranhas seria formado o Filho de Deus, que o Filho de Deus tomaria corpo do seu próprio corpo. E a Virgem Maria responde sim à vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com este relato que nós não percebemos a grandeza dele. São Bernardo de Claraval, ele diz que quando o anjo pergunta à Virgem Maria se ela aceita ser a mãe do Salvador, São Bernardo diz que a criação inteira espera com expectativa, como que dissesse: responde logo, porque, meus santos, se a Virgem Maria dissesse não, a salvação não entraria no mundo. Veja aqui que mistério. A salvação entrou no mundo por uma porta chamada Virgem Maria. Se esta porta dissesse não, ela estaria trancada e a salvação não teria entrado neste mundo. É um mistério, meus santos, da nossa colaboração com a vontade de Deus, de uma maneira bem menor, bem menor, infinitamente menor. Apenas aqui dá um exemplo, mas repito, é um exemplo infinitamente menor. Se aquele jovem com 18 anos, lá na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, recebi o chamado pela primeira vez na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Vergel do Lago. Vergel do Lago significa jardim florido. Pois bem, lá no bairro do Vergel do Lago, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu recebi o meu chamado. Se eu dissesse não a Deus, vocês não teriam um padre aqui nesta paróquia. Não sei se para melhor ou para pior, mas se eu tivesse dito não, a história dessa paróquia seria uma outra. Padre, seria melhor, seria pior? Não sei. Eu só sei que seria diferente, porque eu não estaria aqui
trabalhando com vocês e por misericórdia e graça de Deus, sendo instrumento de salvação para vocês. Ora, Deus se sujeitou ao sim de uma criatura para tocar no coração de muitas almas, porque por graça de Deus, por misericórdia de Deus, eu sei que Deus se utilizou de mim para tocar tantas vidas, para converter tantas pessoas. Pois bem, se eu dissesse não, essas pessoas não teriam sido tocadas pela graça de Deus, tendo a mim como instrumento. Então, é uma responsabilidade muito grande a nossa vida. Agora vamos olhar para a Virgem Maria. Deus tinha o plano, Deus sonhou desde toda a eternidade mandar o seu filho por aquela jovem. Mas padre, mas ela poderia dizer não? Sim, ela poderia dizer não. O seu sim foi livre, não foi um sim obrigado, coagido. Quando o anjo perguntou, Lucas capítulo 1, versículo 3, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Versículo 38, então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Ali, o verbo de Deus entrou no seu ventre para começar a ser formado das suas entranhas. A partir do momento em que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme disseste, conforme a tua palavra. Este mistério, meus santos, que nos mostra essa obediência, essa aceitação, essa docilidade à vontade de Deus. Ora, meus santos, nós estamos então para celebrar o Natal de nosso Senhor, e repito aquela pergunta que fiz no início, com que espírito, com que estado de alma, com que abertura de coração? Porque apenas de corpo presente não basta que estejamos aqui no dia 24, às 7 da noite, cantando Noite Feliz. Não basta que nós entoemos com alegria simplesmente humana, o glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Mas nós precisamos cantar com a nossa alma, nós precisamos cantar com o nosso coração, e só cantaremos com a nossa alma e com o nosso coração, se nós tivermos em nós os mesmos sentimentos da Virgem Maria. Estou aqui parafraseando São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então nós precisamos ter os mesmos sentimentos da Virgem Maria, isto é, de docilidade à vontade de Deus, como quem vem à missa e diz, Senhor, eis aqui o teu servo, que seja feita na minha vida conforme a tua vontade. Eu quero o que tu queres, eu quero como tu queres, e eu quero quando quiseres, porque assim a tua filha predileta quis. Ela quis a vontade de Deus, ela quis conforme a vontade de Deus, e ela quis no tempo de Deus. Meus santos, é muito bonito dizer que ela quis o que Deus quis, que ela quis como Deus quis, e ela quis quando Deus quis. Mas se nós formos aplicar isso na nossa vida, nós veremos que não é tão fácil assim, né? Querer o que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quiser. Mas padre, e o que fazer? Meus santos, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus esta graça sobrenatural. Senhor, que eu queira sempre a tua vontade, Senhor, que eu deseje sempre a minha amizade contigo, que eu deseje sempre as coisas do céu. Se esta motivação estiver no nosso coração, Deus completará, Deus nos dará essa docilidade para que nós não apenas queiramos, mas para que nós saboreemos a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos nos preparar para o Natal, porque senão nós iremos
nos preparar para o Natal apenas cronologicamente, isto é, esperando que do dia 19 chegue ao 20, do dia 20 ao dia 21, do dia 21 ao 22, 22 ao 23, 23, 24, 24, 25. Mas assim se preparam os pagãos, assim esperam aqueles que não creem. Nós que cremos, nós precisamos entrar nos sentimentos dos santos, entrar na motivação dos santos, como os santos viveram o Natal, como Santa Teresinha se preparou para o Natal, como São João da Cruz se preparou para o Natal, como São Bernardo se preparou para o Natal, como Santa Rita se preparou para o Natal, como a Virgem Maria se preparou para o seu Natal, para receber Jesus. Então aqui, repito, é esta graça sobrenatural que precisa ser suplicada, senão nós seremos como que cristãos imanentistas, naturalistas, isto é, vivendo o calendário litúrgico numa perspectiva simplesmente humana, e não é essa a finalidade, de modo que até mesmo a nossa oração é diferente de acordo com o tempo litúrgico. Se nós estamos agora nos preparando para a vinda imediata do Senhor, nós precisamos pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração afeto, ternura, piedade, amor, para acolher Jesus na nossa vida. A nossa comunhão precisa ser até diferente, nós precisamos comungar de uma maneira diferente, comungar com a ternura, a piedade, a devoção, a reverência com que a Virgem Maria recebeu o seu filho nos seus braços. Nós recebemos Jesus Cristo no nosso corpo, na nossa alma. Pois bem, aqui é esta primeira figura. Eu falava que se na primeira parte do Advento a grande figura é São João Batista, na segunda parte do Advento, no Advento natalino, a figura, a pessoa humana, sem sombra de dúvidas, é a Virgem Maria, aquela que nos ensina a nos preparar para o Santo Natal. Mas a segunda leitura de hoje, a igreja nos brinda com este texto belíssimo da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, em que o autor da carta aos Hebreus, ele diz a disposição de Jesus ao entrar no mundo. Quando aquele menininho, quando aquele tiquinho de gente, com seus bracinhos gordinhos, entrou no mundo, o que ele tinha no coração? Qual era a sua disposição de alma? E aqui, meus santos, mais uma vez, isso deve nos inspirar. Isto é, quando você vier à missa, com que disposição você deve vir à missa? Ora, se você olhar para a Virgem Maria, com que disposição você vem à missa? De docilidade, de querer que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Pois bem, para ajudar você, para nos ajudar todos nós então, nesta preparação para o Santo Natal, o autor da carta aos Hebreus nos diz como Jesus entrou no mundo, como foi este Natal, como era o coraçãozinho daquele menino. E diz aqui a carta aos Hebreus: ao entrar no mundo, Cristo afirma, isto é, quando foi que Jesus entrou no mundo? Quando ele entrou no ventre da Virgem Maria. Pois bem, ao entrar no mundo, Jesus afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. Eu vim, ó Deus, versículo 7, Hebreus, capítulo 10, versículo 7, fácil, Hebreus 10, 7, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A Virgem Maria, como é que ela diz ao anjo? Faça-se em mim, conforme a tua palavra, conforme a vontade de Deus. Jesus entra no mundo como? Eu vim, ó Pai, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Meus irmãos, não há como celebrar o Natal se nós não estivermos nestas disposições. Mas não há como ter essas disposições na nossa alma se nós não nos prepararmos, porque isto não é natural. Naturalmente, nós não estaremos com essas disposições. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar rezando o nosso terço e pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, que nos conceda esta graça. Vamos nos preparar na nossa oração pessoal, pedindo a Jesus que acenda no nosso coração os seus sentimentos. Vamos nos preparar, e aqui sim, talvez a ordem, eu devesse começar agora com isto que eu vou dizer. Vamos começar com a nossa confissão. Porque se você não estiver em estado de graça, pouco efeito fará o terço que você rezar, pouco efeito terá a sua oração pessoal, pouco efeito terá a palavra de Deus pregada. E é claro, se você estiver em pecado mortal, você não deve entrar na fila da comunhão. Então o passo primeiro é o quê? Você entrar no estado de graça, você se confessar. Então você se confessou para o Santo Natal? Se confessou? Ok, permaneça em estado de graça e continue a sua preparação. Você não se preparou, você não se confessou ainda, a fila está aqui. Entre na fila, vá se confessar. Não venha na noite do Natal com o coração no pecado. Não venha para participar da missa da noite santa iluminada com o coração cheio de trevas. Então entre na fila da confissão, confesse os seus pecados, e estando em estado de graça, aí sim, rezando o seu terço: minha mãe, me ajude, eu sou tão pecador, minha mãe, eu sou tão preguiçoso, minha mãe, eu sou tão covarde, minha mãe, eu sou tão medrosa, minha mãe. Cada um aqui vai dizer com as suas palavras: eu tenho tanto medo da vontade do teu filho. Diga isso. Eu tenho tanto medo, minha mãe, da cruz. Quando eu vejo a cruz se aproximar da minha vida, eu temo e tremo. Minha mãe, ajuda-me a dizer como teu filho disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Minha mãe, eu reluto tanto quando Deus demora. Eu reluto tanto com Deus quando Ele não me concede aquilo que eu peço. Eu quero tantas vezes, minha mãe, que a minha vontade seja feita. Meus santos, só se vocês forem muito progredidos. Se não, infelizmente, nós somos assim. Eu estou falando para vocês, olhando para o meu coração. Isto é, minha mãe, eu reluto quando a vontade de Deus não é como a minha. Minha mãe, eu tenho medo de que Deus me apresente outras cruzes. Minha mãe, me ajude a fazer como a senhora, aceitar o que Deus quis, como Deus quis, quando Deus quis. Seja feito na minha vida como disseste. Então nós precisamos rezar isso, porque se nós esperarmos que isso simplesmente aconteça, provavelmente isso não acontecerá. Mas se nós pedirmos, o Senhor nos concederá, porque Ele, que é a verdade, que não mente, que não engana e nem se engana, Ele disse: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis. Então peçamos este coração semelhante ao coração da Virgem Maria, com os sentimentos semelhantes aos sentimentos da Virgem Maria. Peçamos um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, com os sentimentos semelhantes ao coração de nosso Senhor, para que nós possamos celebrar bem o nosso Natal. E apresentemos então, se você então, a partir de hoje, imagine, hoje é dia 19, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, nós temos ainda 6 dias de preparação. Você poderá então, na sexta-feira, à noite, vir aqui à frente, e pegar uma palhinha, e pegar 6 palhinhas ali debaixo, e colocar nessa manjedoura. Algumas pessoas perguntam: padre, por que é que lá no Cristo Rei vocês têm aquela manjedoura? Isso aqui é um hábito
do convento de Santa Teresa de Calcutá. Ela tinha uma manjedoura lá no convento dela. Eles colocavam uma manjedoura aos pés do altar e um cesto com palhas. E as irmãs, durante o tempo do advento, as boas obras que elas faziam, a oração, a penitência, a paciência com as irmãs, um serviço feito, mas não apenas porque ele deveria ser feito, mas feito para agradar nosso Senhor. Tudo isso significava uma palhinha colocada na manjedoura, para que Jesus, na noite santa, se deitasse sobre as nossas boas obras. Então façamos isso. Imagine que delicadeza espiritual, você então saber que na noite do Natal, quando aquele nosso belo menino Jesus for deitado aqui, você saber que ele está deitado sobre as suas boas obras, que você tem participação nisso também. Então vamos lá nos preparar e pedir a nosso Senhor: Senhor, eu quero te agradar, é o meu presente. É próprio de todo aniversariante, né? É próprio de se presentear um aniversariante. Nós iremos então presentear Jesus com as nossas boas obras, colocando aqui a nossa palhinha e pedindo a Jesus que Ele aceite como uma maneira de nós nos prepararmos para o Santo Natal. Tenho certeza, meus santos, que se nós começarmos a de alguma maneira colaborar com a graça de Deus, o mais Deus fará. O importante é que nós façamos a nossa parte. O importante é que nós entremos neste espírito de preparação. O importante é que nós queiramos acolher Jesus com alegria na nossa alma. O mais, Ele dará inspiração. Ele nos mostrará as ocasiões que Ele nos dará para que nós cresçamos na graça, para que nós nos abramos ainda mais à sua luz, para que nós nos tornemos ainda mais dóceis à sua santíssima vontade. Mas nós precisamos o quê? Entrar neste processo espiritual, sair dessa letargia, sair dessa mornidão em que nós nos deixamos levar apenas na sequência dos dias, mas que entremos nesta perspectiva espiritual, e o Espírito Santo nos iluminará para que nós possamos bem viver e bem nos preparar para a vinda de nosso Senhor. Que a Virgem Santíssima, que São José interceda por nós, para que nós possamos dizer sempre e todos os dias da nossa vida: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.